Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Capacitação Teológica Avançada do Ministério Conectados na Palavra. Nós iremos agora dar início à nossa quarta aula do primeiro módulo, que é a Introdução Geral à Bíblia. E nesse módulo, nessa aula, nós iremos tratar da formação do cânon do Novo Testamento, a inspiração, quem inspirou o cânon do Novo Testamento, quem são os escritores, quais são os livros e em que situações existiram para que fossem formados os livros que hoje nós conhecemos como sendo o Novo Testamento. Vamos direto à nossa aula. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, marca aí o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e vamos em frente agora com a nossa aula. Muito bem, meus queridos, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje do curso de Capacitação Teológica Avançada. Nós estamos no primeiro módulo, serão 30 módulos, mais de 100 videoaulas que você vai acompanhar comigo aqui pelo YouTube. E hoje nós vamos falar a respeito da inspiração e do cânon do Novo Testamento. Se você ainda tem dúvida como foi formado o cânon do Novo Testamento, da Bíblia que você tem aí na sua mão agora, eu quero que você fique comigo até o final. Falando em Bíblia, eu vou te pedir para nessa aula você acompanhar com a Bíblia na mão, tá? Se você não está aí com a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega lá a tua Bíblia e volta aqui. Nós vamos ler alguns versos que não estão nos slides, mas nós iremos ler diretamente na Bíblia. E como sempre eu tenho um presente para você. Esse é o manual de introdução ao estudo do Novo Testamento. Vai ser muito útil para você e para o seu ministério. Esse material pode ser seu. Fica comigo até o final do vídeo e eu vou te dizer o que você precisa fazer para receber esse material no teu celular ou no teu computador, tá bom? Fica comigo até o fim da aula e você vai saber como vai receber. Vamos então dar continuidade à nossa aula de hoje, a inspiração e a formação do cânon do Novo Testamento. Primeiro é preciso saber que o que Jesus declarou ser inspiração a respeito do Antigo Testamento. Em muitos momentos da vida de Jesus, ele citou passagens do Antigo Testamento, porque ele tinha uma relação muito íntima com as Sagradas Escrituras. Ele citou então a respeito da inspiração do Antigo Testamento. E ele mesmo, o Senhor Jesus mesmo, prometeu que essa mesma inspiração estaria também sobre o novo mandamento. É interessante a gente destacar bem no começo que Antigo e Novo Testamento são definições dadas depois que a Bíblia toda foi escrita, tá? É preciso entendermos que a Bíblia ela é uma só. Como nós já estudamos em uma aula passada, toda a Escritura é inspirada. Nenhum momento, nenhuma parte é mais importante que a outra. Toda a Escritura é inspirada. Então, nós temos o Antigo e o Novo Testamento apenas como uma definição para nos dar base daquilo que foi escrito antes do nascimento de Jesus e aquilo que foi escrito depois do nascimento e do ministério de Jesus aqui na Terra. Em várias ocasiões, o Senhor prometeu a concessão de autoridade divina para os seus apóstolos, para os discípulos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versos 19 e verso 20, você pode olhar na sua Bíblia, mas esse verso está aqui no slide, ele diz assim: naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem vos fala. Na comissão dos 12 apóstolos, Jesus diz com clareza que o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras também inspiraria o que os apóstolos deveriam falar. E ele disse: é o Espírito do vosso Pai quem fala em vós ou por vós. Quando Jesus manda, quando ele envia os 70 na promessa da unção divina que Jesus deu sobre os 70 discípulos que ele enviou, ele também ordena lá em Lucas capítulo 10, verso 17 e 19 o seguinte: quem vos ouve, Lucas 10, versos 16, ele diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim
me rejeita. E quando eles voltam da sua missão, eles reconhecem essa autoridade de Deus. Você pode ver essa passagem em Lucas, no capítulo 10, no versos 17 a 19. Eu vou ler aqui para vocês na minha Bíblia. Espero que você esteja com a sua Bíblia também em mãos. Ele diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em outras palavras, Jesus deixa claro a autoridade que ele deu sobre os discípulos e sobre os seus apóstolos. No Sermão da Montanha, lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse algo também bem interessante, Marcos capítulo 13, verso 11. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de Jesus. Agora ele dá uma prova, uma promessa de que aquilo que os discípulos, que os apóstolos iriam falar, viria diretamente do Espírito Santo de Deus e não deles mesmos. Nos ensinos de Jesus durante a última ceia, nós também nos traz uma lição bem interessante lá em João capítulo 14, verso 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, aí nós entendemos porque Jesus não escreveu os seus ensinos. Ele poderia ter escrito os seus ensinos, aquilo que ele ensinou 3 anos e meio aos discípulos, e isso ficaria como palavra de Deus para nós, mas ele preferiu que os apóstolos, os discípulos, aqueles que o seguiam, que homens inspirados pelo Espírito Santo deixassem a sua mensagem. Então, quando Jesus envia os seus discípulos naquela que nós conhecemos como a grande comissão, que está em Mateus no capítulo 28, versos 19 a 20, acredito que você saiba esses versos decorados, mas se você não sabe, abra aí na sua Bíblia. Essa é conhecida como a grande comissão, que diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Naquele momento, Jesus dá a grande comissão aos discípulos, mas ele também os reveste de toda a autoridade no céu e na terra para realizar essa tarefa. Ele não só dá a tarefa, mas ele também dá a autoridade, a condição para que os seus seguidores realizassem essa tarefa. Ou seja, a palavra dos discípulos seria a palavra de Deus. E agora, com o passar do tempo, aquilo que os discípulos, os apóstolos foram escrevendo, os seus escritos, as suas cartas, elas começaram a ser lidas nas igrejas cristãs. Era costume dos judeus, costume judaico, ler as escrituras no sábado. Em Lucas, no capítulo 4, verso 16, nós vamos ver o momento em que a Bíblia demonstra que Jesus também tinha esse costume. Lucas, no capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Para ler o quê? Para ler as Escrituras. E lembra que ele estava lendo para judeus, então ele lia aquilo que eram as Escrituras para os judeus. Nós estudamos isso na aula anterior, na formação do cânon do Antigo Testamento. Porém, a igreja cristã, a igreja fundada pelos discípulos, pelos apóstolos, ela manteve esse costume, como nós podemos ver na carta de 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Vamos ver o que diz nessa carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 13. Diz o seguinte:
até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Leitura de quê? Das Escrituras. Agora, não apenas as Escrituras que eram lidas nas sinagogas judaicas, nos templos judaicos, mas também os escritos dos apóstolos. Esses escritos, essas cartas, começaram então a circular pelas igrejas. E Colossenses, no capítulo 4, no verso 16, nos traz algo bem interessante. Colossenses, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: E uma vez lida essa epístola, essa carta, porque perante vós providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e aos de Laodiceia lede igualmente perante vós. As cartas, os escritos dos apóstolos eram lidos nas igrejas antigas, nas igrejas da Ásia, nas igrejas que foram se formando a partir do momento em que os cristãos foram se espalhando. E o que é interessante é que o conselho do apóstolo Paulo é: leiam a carta entre vocês, aí na cidade de Colosso, e levem essa carta para outra cidade, levem para Laodiceia, depois levem para Éfeso, e vão fazendo com que essas escrituras se espalhem. A coleção dos livros do Novo Testamento é interessante quando a gente estuda isso a fundo, porque parece que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele possuía uma coleção de cartas do apóstolo Paulo. E a gente vai entender essa questão lendo a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, quando ele diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ou seja, Pedro lia os escritos do apóstolo Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ou seja, Pedro não teve acesso apenas a uma carta, mas a todas as epístolas do apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Nesse verso nós conseguimos entender o quê? Que Pedro tinha acesso às cartas de Paulo. E Pedro considerava as cartas de Paulo com o mesmo nível de inspiração das demais escrituras, como ele deixa bem claro nesses versos que nós acabamos de ler. Interessante também que alguns escritos do Novo Testamento eles citavam citações do Antigo Testamento, das Escrituras, e começaram também a citar, a manter citações dos próprios escritos dos apóstolos. Por exemplo, lá em Judas, no verso 18, Judas, que muitos, a grande maioria, crê ser um dos meio-irmãos de Jesus, lá no verso 18 ele escreveu o seguinte: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. As mesmas palavras são encontradas na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 2 e 3, que diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Em outras palavras, nós vemos que os próprios apóstolos, os próprios escritores dos livros do Novo Testamento, confirmavam a autoria e confirmavam a inspiração dos livros uns dos outros. O próprio apóstolo João, lá quando ele escreveu a sua carta, de 1 João capítulo 1, verso 1, ele faz ilusão ao seu evangelho. E seguindo então na história esse processo amplo, generalizado, que fazia circular, ler, ser copiado, ser colecionado os livros do Novo Testamento, ilustra satisfatoriamente o reconhecimento de que esses livros reivindicavam inspiração divina. E essa confirmação também se deu através dos chamados pais da igreja primitiva.
os pais apostólicos, eles foram líderes da igreja que vieram após a morte dos apóstolos. Em sua grande maioria, eles eram discípulos dos discípulos de Jesus. Alguns deles, como Clemente de Roma, cita Mateus, Marcos e Lucas em suas obras. Inácio de Antioquia, que escreveu sete cartas, nas quais ele faz numerosas citações do Novo Testamento. Policarpo cita a carta de Paulo aos Filipenses. Papias inclui num livro que ele escreveu intitulado Interpretações dos Discursos do Senhor, ele inclui o Novo Testamento. Fica então, queridos, notório o seguinte no uso que os pais apostólicos fizeram do Novo Testamento. O que nós podemos entender? Qual o resumo de tudo isso? Que o Novo Testamento, à semelhança do Antigo, era tido como inspirado por Deus pelos pais da igreja, pelos líderes da igreja que vieram depois dos discípulos. Com frequência, as citações eram livres e sem menção de fonte original. Todavia, qualquer pessoa que conhece bem os escritos do Novo Testamento poderia identificar citações dos mesmos dentro da obra dos pais apostólicos. Em resumo, nós podemos, portanto, entender que a inspiração do Novo Testamento baseia-se na promessa de Cristo de que os seus discípulos seriam dirigidos pelo Espírito Santo e os seus ensinos viriam não deles, mas do Senhor. Os discípulos creram nessa promessa e a assimilaram, havendo claros indícios de que os próprios autores do Novo Testamento, bem como os de sua época, reconheceram o cumprimento dessas promessas. Criam então o que nós conhecemos como o Novo Testamento, como tendo sido divinamente inspirado, pelo que desde os primórdios do início dos registros cristãos há apoio unânime à doutrina da inspiração do Novo Testamento, em igualdade de condições com o Antigo Testamento. Forma-se então o que nós conhecemos como cânon do Novo Testamento, conjunto de livros que os cristãos consideram como inspirados, e agora todos os cristãos os consideram. Não há como no Antigo Testamento, há uma discrepância entre algumas denominações ou outras. O Novo Testamento tem os mesmos livros, os mesmos 27 livros em qualquer denominação cristã, ou pelo menos na grande maioria das denominações cristãs. São 27 livros, dentre os quais nós temos os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas e epístolas universais e o livro de Apocalipse. Eu acredito que foi bem interessante, que esclareceu algumas dúvidas que você aprendeu com essa aula, assim como eu também aprendi ao preparar essa aula para passar para você, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Esse é o nosso curso de capacitação teológica avançada. Essa é apenas a nossa 4ª aula. Estamos agora chegando à metade do primeiro módulo, do módulo de Introdução Geral à Bíblia. Faltam mais 4 aulas desse módulo. Se você ainda não faz parte do curso, ainda dá tempo você se inscrever com um valor promocional, tá bom? Receber todos os módulos e também o seu certificado. Se você ainda não está inscrito no curso, não posso, pastor, não posso me inscrever, não tem problema, continua assistindo essas aulas são gratuitas para você compartilhar com quem você achar que deve também ter esse conhecimento. Mas se você deseja, então, receber o seu certificado, o seu material, fala comigo, nós temos uma condição super especial de lançamento, agora, enquanto nós ainda estamos dentro do primeiro módulo, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro comentário, vou deixar um link que você poderá falar diretamente comigo no WhatsApp. E como eu prometi no começo, tenho mais um presente para você, a introdução ao estudo do Novo Testamento. Quer ganhar esse livro, quer ganhar esse PDF, fala comigo, vai lá também no mesmo link do WhatsApp, fala comigo, pastor, eu quero ganhar a introdução ao estudo do Novo Testamento. Mas para isso, você vai ter que fazer 4 coisas. Se você não é inscrito, você precisa se inscrever. Você precisa comentar, você precisa compartilhar e também falar comigo lá no WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula, então, que nós iremos falar sobre as línguas originais da Bíblia e os seus materiais utilizados na sua confecção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja.